Olá, eu espero que você esteja bem. Vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Na aula passada estudamos o livro de 1 Reis, e este livro é muito importante porque é um livro histórico que conta a história da trajetória dos reis de Israel. Então, conta tudo o que aconteceu. Na aula passada eu falei que o primeiro rei de Israel foi o rei Saul, o segundo rei de Israel foi Davi. Davi teve um filho chamado Salomão, na qual pediu sabedoria a Deus. Deus lhe deu sabedoria, riquezas, mas ele também, na vida dele, teve escolhas, fez escolhas erradas, que foi fazer aliança com outros povos e casar com mulheres que adoravam outros deuses. A lei do Senhor proibia a idolatria. Então, as mulheres que casaram com o rei Salomão, na qual eram de outros países, adoravam outros deuses. Salomão, então, acabou aderindo a essas culturas diferentes que acabaram induzindo ele ao pecado da idolatria. Ele, então, começa a fazer oferendas para outros deuses e Deus, então, viu que o pacto foi quebrado entre ele e Salomão e ele, então, traz a divisão do reino. Então, o que acontece? Salomão, ele se volta para Deus antes de morrer, então ele escreve o livro de Eclesiastes, mas as consequências do pecado ficaram. Então, quando Roboão, que foi o filho de Salomão, começou a governar, ele então diz que se o pai dele teve impostos pesados sobre o povo, se ele governou com mão de ferro, então ele governaria 2 vezes mais. Falando com as minhas palavras, ele governaria com uma opressão muito maior. Então o povo ficou descontente e acontece que Roboão tem o seu reino dividido. Jeroboão, que era o capitão da guarda, que era um oficial, ele então divide o reino de Roboão e se divide então o reino de Israel em 2 partes. Então, o reino do norte, que é o reino de Israel, e o reino do sul, que é Judá. O templo de Deus ficou então na parte que correspondia a Judá. Por isso que no Novo Testamento nós vemos que Jesus nasceu na região de Jerusalém, na região da Judéia, Então, por que Judéia? Porque vem justamente de Judá, que é ao sul. Então, na Bíblia, sempre quando se fala em Jerusalém, geralmente é ao sul, Por quê? Porque Jerusalém faz parte da Judéia. Quando falamos em Judéia, então, é correspondente ao sul. Então, falamos do livro de 1 Reis, agora vamos falar do livro de 2 Reis. Este livro, então, tem 25 capítulos. Esses 25 capítulos narram de forma bem detalhada a trajetória dos reis que sucederam, dos reinos de Israel e do reino de Judá. Então, esse livro é importante porque destaca temas profundos como a fidelidade de Deus, o poder dos milagres e as dificuldades das escolhas feitas, por esses líderes e pelo povo. Porque o povo seguia esses líderes. E ao longo do texto nós vemos como essas decisões moldaram o destino desses povos, também abordando a ação dos profetas, porque os profetas eles eram instrumentos divinos, Deus falava através deles e dava o recado para o rei e para o povo, dando orientação e falando também de julgamento, pelos pecados deste povo. Então, o livro começa contando a história do profeta Elias e de Eliseu. Eliseu, ele era um aprendiz que estava com Elias e ele então aprende com Elias e depois ele se torna um profeta de Deus. E lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, diz que num momento impressionante, Elias é levado ao céu. Então, até foi marcado com X aqui, deixa eu colocar aqui no laser, foi marcado com X,
porque muita gente fala, né, que Elias foi levado numa carruagem de fogo para o céu. E isso é um erro muito comum que nós vemos até mesmo nas pregações, porque a Bíblia não fala que Elias foi levado por uma carruagem de fogo. Elias diz que veio uma carruagem de fogo e separou Elias de Eliseu, mas que Elias subiu num redemoinho ao céu. Então foi o redemoinho que levou Elias ao céu, e não uma carruagem de fogo, como muitos acreditam ou falam. Eliseu, então, depois desse momento que Elias é levado ao céu, então Eliseu recebe o seu chamado como profeta, e ele recebe um poder duplo. Ele recebe uma dupla porção da unção da presença de Deus que estava com o profeta Elias. Então Eliseu, ele recebe a capa de Elias. A capa, o profeta tinha uma capa que era sempre ele carregava com ele, e essa capa simbolizava um poder profético, né? E então Eliseu recebe dupla porção desse poder profético para continuar a obra do profeta Elias. Aqui então acontece uma transição profética, e esse evento marca então o começo de uma nova era com Eliseu atuando como profeta, onde também acontecem muitos milagres através de Eliseu. Eliseu então foi o profeta dos milagres, porque lá em 2 Reis capítulo 2, do 20 ao 22, diz que as águas amargas, né, de Mara, a palavra Mara significa amargo. Então essas águas lá da cidade se tornaram potáveis, se tornaram doce, e isso foi um milagre que o profeta então Eliseu ele garantiu, né, que a água voltasse ao normal, que ela fosse então restabelecida, que ela fosse potável para que a cidade pudesse beber dessa água. Então foi um milagre. Ele faz com que águas amargas sejam purificadas. Bom, ele também lá em 2 Reis capítulo 4, né, do 1 ao 7, ele multiplica então o azeite de uma viúva, permitindo que ela pague as suas dívidas e viva com dignidade. Então esse azeite foi multiplicado, então ela vendeu, né, pôde vender e pagou as suas dívidas. Foi outro milagre. Outro milagre também foi a ressurreição do filho da Sunamita. Por que Sunamita? Porque era uma mulher que vivia na cidade de Sunem, né? Então por isso chamamos de Sunamita. E conhecemos essa história porque muito é pregado na igreja. Eliseu então ressuscitou o filho dela, demonstrando o poder de Deus, que Deus também pode dar a vida. Outro milagre também foi do oficial sírio, né? O general sírio, que foi atingido por lepra. Ele aconselhado pelo profeta Eliseu, ele atravessou, ele saiu de Damasco e foi até onde o profeta estava em Israel e pediu conselhos ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu disse que ele deveria mergulhar 7 vezes no rio Jordão. O rio Jordão, ele era um rio de Israel, que era um rio com a água mais suja, e isso nos mostra que Deus ele age, e na verdade ele queria era que o orgulho de Naamã caísse por terra. Então como Naamã cedeu ao orgulho, né? Tanto é que lá na Bíblia está escrito, não são porventura os rios de Abana e Farpar, né, que são os rios aqui de Damasco mais limpos que o rio de Israel? Por que ele pede então que eu mergulhe 7 vezes nesse rio com água suja? Mas na verdade a intenção era que ele se desprendesse desse orgulho e mergulhasse no rio Jordão. E ele fez, e quando ele mergulhou na 7ª vez ele foi curado. Então, né,
isso marcou uma ação divina de cura e de submissão a Deus, né? Porque ele tinha um orgulho, ele era um oficial muito importante do rei da Síria e ele teve que se dobrar para Deus. Foi a mesma coisa que dizer: olha, eu reconheço que o Deus de Israel é muito mais importante, é o Deus verdadeiro e não o rei, o Deus de Damasco, né? O Deus da Síria. Então, isso foi um exemplo de fé, de humildade. A idolatria e a desobediência dos reis. Então, como eu falei, houve muitos reis durante toda essa trajetória. E o povo se desviou, né, de Deus. E começaram então a adorar outros deuses. E esses reis levaram o povo de Israel ao pecado e à separação, né, adorando outros deuses, a separação de Deus. E esses atos então resultaram em juízo divino e grandes crises na nação. Então, aqui nos traz uma lição muito grande, que o pecado nos traz a decadência. O pecado nos traz tudo o que há de ruim. E inclusive a crise, né, que foi o que aconteceu com aquele povo. E foi aqui que surgiu então o papel dos profetas. Os profetas, eles foram enviados por Deus para alertar dos perigos da idolatria, convocando arrependimento e fidelidade. Então, eles falaram da palavra de Deus, falaram que o povo devia se dobrar novamente para Deus, que eles deviam voltar ao caminho correto. Mas o povo, muitos poucos davam ouvido. E hoje, né, trazendo para os dias de hoje, muito pouca gente dá ouvidos à palavra de Deus. As pessoas acham que a palavra de Deus é brincadeira e muito pouca gente dá ouvido e obedece, né? Mas Deus, ele avisa antes. Então, assim como Deus avisa hoje, avisou no passado através dos profetas. E então, né, eles avisaram que o povo deveria se voltar para Deus. Aqui eu tenho no mapa a divisão então. Em azul, o reino de Israel. A capital então foi Samaria. E nós temos então o reino de Judá, que é o reino do sul, na qual a capital foi Jerusalém, tá bem? Aqui então em Jerusalém é onde ficava o templo do Senhor. Nós vemos que há outros povos ao redor aqui de Israel. Nós vemos o reino de Moabe, nós vemos o reino de Amon, nós vemos então o Império Assírio. Por que império? Porque ele era muito maior do que um reino, era realmente um império muito grande. Então, nós vemos que os profetas, eles profetizaram. Houve então profeta no reino do norte e profetas no reino do sul. O reino do norte, lembrando, era Israel. Reino do sul, Judá. Então, por que eu estou falando assim repetidamente? Para que você possa lembrar, decorar, para que você possa aprender. Então, aqui eu tenho um quadro muito importante. Nesse quadro estão os profetas, o nome dos profetas da Bíblia, os profetas que profetizaram. Aqui eu tenho em que ano eles profetizaram, período, e em que época, de que rei, tá bem? E o livro histórico correspondente a esse período dos profetas. E o destaque da mensagem que cada profeta carregava, né, em nome do Senhor. Então, por exemplo, nós temos o profeta Obadias. O profeta Obadias foi o primeiro profeta que profetizou. Está escrito no livro de 2 Crônicas 21. Então, durante o reino de Judá, o governo do rei Jeorão, então foi que aconteceu o ministério do profeta Obadias. Então, deixa eu falar aqui para você que a Bíblia não está, a ordem dos livros não estão
separadas cronologicamente, ou seja, por data. Então, às vezes a gente lê o livro histórico, o livro profético, e a gente não entende muito bem aqueles livros proféticos. Por exemplo, o livro de Jeremias, o livro de Abacuque, o livro de Oséias, o livro do profeta Isaías. São livros proféticos, mas nós não entendemos, às vezes, lemos e não entendemos. Por quê? Porque é necessário que nós possamos encaixar esses livros dos profetas na história de Israel, para que a gente possa entender o contexto daquela época, o que é que estava acontecendo naquela época. Então, aqui no livro de 2 Reis, né? Então, por exemplo, no livro de 2 Reis, do capítulo 11 ao capítulo 12, acontece então o ministério do profeta Joel, e ele profetiza na época do rei Joás. Aonde que foi? Foi no reino de Judá, ao sul. Então ele profetiza e ele fala sobre o dia do Senhor. Então, por que é importante esse quadro? É importante que você pause esse vídeo e copie num caderno. Por quê? Porque você vai ler lá em 2 Reis, capítulo 11, capítulo 12, você vai ler aquele capítulo e você vai ver a parte histórica, o que aconteceu naquele período. O que aconteceu? Depois você vai lá no livro do profeta Joel e lê o que o profeta Joel profetizou. Quando você ler o livro do profeta Joel, você vai entender o que é que o profeta profetizou e por que ele profetizou, o que é que estava acontecendo, qual o contexto histórico. Então agora eu estou falando aqui com você resumidamente, tá bem? Mas eu quero nos próximos vídeos detalhar com você, né? No módulo 2 eu quero detalhar com você o que cada profeta fez, e nós vamos ler capítulo por capítulo onde ele se encaixa na história, porque é muito importante, né? Em que rei que ele profetizou, na época de que rei, onde que é o reino de Judá, onde que foi o reino de Israel, qual foi a mensagem do profeta. Então, quando nós lemos aqui, né, o livro correspondente, e nós lemos o livro do profeta, por exemplo, aqui em 2 Reis, do capítulo 14 ao capítulo 17, ocorre o ministério de Oséias, né, do profeta Oséias. Então a gente lê do capítulo 14, 15, 16 e 17, nós lemos a história em si, e depois nós lemos o livro do profeta Oséias, e aí nós vemos qual a mensagem que ele profetizou lá em 2 Reis 14, 15, 16 e 17. Tá bem? Porque para que a gente possa entender melhor, né? Entender o contexto, para que rei foi, o que estava acontecendo. Se ele profetizou, é porque Deus queria dar uma mensagem para aquele povo. Então, por exemplo, a mensagem que o Oséias profetizou foi que o povo estava idolatrando e estava cometendo adultério espiritual. Deixa eu explicar melhor. A idolatria é como o pecado de adultério, porque as pessoas elas pecam contra o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, e se voltam contra ele e adoram outros deuses. Isso é traição. Então, o adultério corresponde à traição. Então é como se o povo estivesse traindo a Deus. Eles estavam traindo a Deus. E isso então é um adultério não físico, mas espiritual. Então, Oséias, se você ler no livro de Oséias, você vai ver que Oséias casou com uma prostituta, e a mensagem é que Deus queria mostrar para Oséias que o povo estava cometendo imoralidade contra ele. Então, Deus quis fazer um paralelo entre o casamento físico, né, entre homem e uma mulher, com o casamento que
o povo de Deus tem com Deus, né? Que nós somos unidos com Deus através da fidelidade, através da aliança que nós temos com Deus. Então, essa foi a mensagem de Oséias. Então, aqui em 2 Reis, se você ler o capítulo 14, 15, 16, 17, enfim, você vai ver que foi na época do rei Jeroboão II, né? Rei Menahem, rei Peca, o rei Oséias, e esses reis foram do reino de Israel, portanto, reino do norte. Eu sei que teoricamente é difícil de você entender, mas quando você lê aqui, por exemplo, neste quadro, quando você lê as passagens bíblicas, que você aprende o contexto histórico que estava ocorrendo na época, e depois você lê o livro correspondente, então fica muito mais fácil de entender, tá bem? Então assim, este povo, voltando aqui para 2 Reis, ele estava pecando, e os reis estavam levando o povo à idolatria. Então, aconteceu que Deus não deixou por assim. Teve consequências para este povo. Então, o povo pecava, mas tinha consequências do seu pecado. Então, acontece que o reino do norte, Israel, né, foi invadido pelo Império Assírio. Tá bem? O Império Assírio invadiu Israel e eles então foram levados como cativos para a Síria. A Síria então começou a dominar ali aquele povo, que era o reino do norte. Lembra? O reino do norte ficava em cima, era Israel. Então, Deus usou o profeta Jonas. Lembra o profeta Jonas? Que foi chamado então, lá em 2 Reis capítulo 14, ocorre a história, o contexto histórico do profeta Jonas. O profeta Jonas então nessa época foi chamado para pregar em Nínive. Então, onde ficava a cidade de Nínive? Nínive era a capital da Síria. Então, Jonas então foi chamado para pregar para os assírios. Então, quando nós entendemos essa parte histórica, nós compreendemos melhor a Bíblia, porque nós lemos onde se encaixa o livro de Jonas, né? 2 Reis capítulo 14. Fica muito mais fácil de entender. A gente lê lá e depois a gente lê o livro do profeta Jonas. Fica muito mais fácil de entender, tá bem? Aqui nós estamos estudando os livros históricos. Então, quando nós formos estudar resumidamente os livros proféticos, vai ficar mais fácil de você entender, né? Porque você já sabe onde se encaixa cada texto. Lembrando que eu estou falando de uma forma mais resumida. Então, como eu falei, a Síria invadiu o reino de Israel. Eles foram conquistados, né? Está lá em 2 Reis capítulo 17, versículo 6. Isso devido à desobediência e também por conta da idolatria. Desobediência porque eles tinham os profetas, mas eles não deram ouvido ao que os profetas estavam falando. E os assírios levaram a população em cativeiro, né? Levaram como escravos, dispensando as tribos e destruindo a estabilidade do reino. Então, eles foram levados escravos. Trazendo para o lado espiritual, para nós hoje, isso nos diz que o pecado e a desobediência, né, gera o aprisionamento, o cativeiro espiritual. Então, todo aquele que é preso pelo pecado, pela desobediência, aquele que desobedece a Deus, né, tem consequências. Então, por isso que o mundo está desta forma. Muitas pessoas dizem, por que Deus deixa as coisas ruins acontecerem na humanidade? Por que Deus vê as coisas ruins e não faz nada? É justamente porque
as coisas ruins acontecem devido ao pecado, devido à desobediência do povo. Então, quando, as coisas ruins acontecem, é justamente porque o povo peca, desobedece a Deus. É por isso a importância de estarmos sempre no caminho de Deus, estarmos sempre ligados em Deus, ligados em Jesus, que, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele então é o caminho entre Deus e nós. Ele é a ponte entre Deus e nós. Então, é justamente por isso. E aquele que está ligado em Deus através de Jesus, ele então está livre do pecado, porque Jesus veio estabelecer um reino, e esse reino, está sendo estabelecido através de nós, da aliança que temos com Jesus. Amém? Voltando aqui então, essa queda serviu para eles como um alerta severo sobre as consequências do afastamento de Deus. Você lembra que quando eles estavam cativos no Egito, eu estou falando de Israel, eles estavam escravos, aprisionados. Mas o que Deus fez? Deus usou Moisés para libertar o povo. Então, o povo sempre ficava cativo, sempre ficava escravo de algum outro povo dominante por conta da desobediência. Mas Deus não deixava eles ficarem cativos. Deus sempre usava alguém, Deus sempre dava um escape. Então, Deus, veio a punição, veio a consequência, mas Deus não iria deixar o povo desta forma. Aquele que se arrependesse, Deus iria poupar. Então, mas o povo não queria ouvir a voz de Deus. E isso mostra para nós que o pecado faz com que os olhos espirituais fiquem fechados, faz com que os ouvidos espirituais fiquem fechados. Então, as pessoas elas não dão ouvido. Hoje a gente prega, a gente fala de Jesus, mas as pessoas ainda não dão ouvido. Nos tempos de Noé, Noé pregou, falou que iria vir o juízo de Deus, que iria vir o dilúvio, mas as pessoas acharam que era brincadeira. Então Deus trouxe o dilúvio, mas Deus sempre avisou, E não é diferente dos dias de hoje. Deus está avisando. Reino do Sul, então, Judá. Bons e maus exemplos. Então aqui tem alguns exemplos, exemplos bons, o rei Josias. O rei Josias lá no capítulo 22... Não, primeiro eu vou falar de Ezequias, que é o capítulo 18. Segunda Reis 18, do 3 ao 7, falou do rei Ezequias. Homem fiel que restaurou a adoração verdadeira a Deus e buscou a Deus sinceramente. Então, no meio desses reis infiéis, houve reis bons, como o rei Ezequias. Isaías, o profeta Isaías também, o seu ministério ocorre durante também o reinado de Ezequias. Também, tanto que tem a história lá que Ezequias, Deus deu pouco tempo de vida, e Ezequias se virou para o lado, chorou, se arrependeu, orou a Deus. Então Deus mandou o profeta Isaías. O profeta Isaías disse que ele ainda teria mais 15 anos de vida. Então nós vemos que Deus também teve misericórdia, e houve reis bons. O rei Josias também, no capítulo 22, foi um rei jovem, mas que iniciou reformas religiosas importantes, destruindo os ídolos e restituindo a lei de Deus. Então, houve esses dois reis que são exemplos de reis bons, e houve os reis infiéis, outros reinados se afastaram de Deus, trazendo juízo e desafios para Judá. Judá, Reino do Sul. Milagres que marcam o povo. Então, durante o cerco dos assírios, lembra que eu falei que os assírios eles invadiram o Reino do Norte, e durante o cerco um anjo foi enviado por Deus e destruiu o exército inimigo, salvando a cidade. Lembra? Lá em 2 Reis capítulo 19, versículo 35. Então Deus fazia esses milagres
para ver se o povo acordava e se voltava para ele, né? Deus manifestou seu poder visível. Esse evento promoveu esperança, reafirmou a proteção divina sobre Judá, quando a fé. Então, houve o poder de Deus visível. A confiança em meio à crise. O milagre ensinou o povo a confiar nas promessas divinas, mesmo durante o perigo. Então, já falei que o Reino do Norte foi invadido pela Assíria, e o Reino do Sul, então, também, né? Mesmo tendo o templo de Deus lá, eles estavam cheios de idolatria, né? Eles acabaram também caindo nesse erro. E Judá, então, mais tarde, porque mais ou menos no ano 722 a.C., foi que Israel foi levado cativo para a Síria. E o reino de Judá, mais tarde, no ano de 586, já tinha se passado já vários anos, né? Muitos anos, o reino de Judá teve a invasão babilônica. Então, Judá foi invadido pelos babilônios, né? Houve o profeta Jeremias, que eu me lembro. Ele foi um profeta que avisou o povo, foi um dos profetas que avisaram que haveria a invasão no reino de Judá, que eles deveriam se render à Babilônia porque eles tinham errado e era o julgamento de Deus sobre o povo, e que o rei deveria se arrepender dos seus pecados. Mas o rei Zedequias não quis se voltar para Deus. Então, nós vemos que Judá foi invadida por Nabucodonosor em 586. Ele invadiu Judá, levou todos os utensílios de ouro do templo, levou inclusive muita coisa de valor, tudo que tinha de valor ele levou, né? E ele então, a Arca da Aliança, ele não levou, porque a Bíblia diz que mãos piedosas esconderam a arca, e a Bíblia não diz quem. Então muitos acreditam que foi Jeremias, o profeta Jeremias, que deve ter escondido a arca, né? Então a Arca da Aliança então sumiu, e até os dias de hoje ninguém sabe onde está a arca. Muitos rabinos, muitos judeus dizem que a arca pode estar escondida abaixo de Jerusalém, em um subsolo. Há várias teorias, né? E há falsas teorias também. Falsas teorias que dizem: a Arca da Aliança está aqui na minha cidade, está aqui no meu lugar, né? Então é falso. E acredita-se, né, que pode estar em algum subsolo lá de Jerusalém, enfim, e que a arca possa aparecer. O templo então teve o seu fim, porque o templo foi destruído. Isso selou o fim do reino, né? Está lá em 2 Reis, capítulo 25. O povo foi levado então para fora da terra prometida, enfrentando grande tristeza e desafio espiritual. E essa experiência mudou o futuro da nação e da fé judaica. Bom, 2 Reis traz lições importantes para nós. A primeira é fidelidade, né? Que a fidelidade a Deus traz bênçãos. Estar perto de Deus garante crescimento, proteção, prosperidade espiritual. E não só espiritual, mas material também. Segundo ponto, desobediência, né? Que a desobediência traz consequências, como eu falei. O afastamento de Deus leva a dificuldades, cativeiros e percas. Essas percas são materiais e espirituais. Em terceiro lugar, lições de que os profetas são mensageiros. Deus envia pessoas para alertar, ajudar e guiar. Então, Deus nos avisa. Muita gente diz assim: por que Deus não aparece
no meio de nós, fisicamente? Por que Deus não se mostra para nós? A Bíblia diz que Deus ele é muito poderoso e que nós não aguentaríamos a sua glória, ver a sua glória. Então, Deus já veio em carne. Porque lá no livro de João, capítulo 1, diz que Jesus veio em carne e habitou entre nós. Então, essa história de dizer que por que Deus não se manifesta de carne e osso no meio de nós? Ele se manifestou através, de Jesus, que é o Filho de Deus, mas que também é Deus, que faz parte da Trindade. Então, se manifestou em carne, e Deus também continua usando profetas, mensageiros, pessoas usadas por Ele, pessoas que estão em oração, pessoas que servem para alertar, ajudar e guiar o povo. No quarto ponto, confiança nos momentos difíceis. Josué 1,9 diz assim: o Senhor está contigo por onde quer que andares. Então o povo saiu da terra deles, mas mostra confiança, que aqueles que depositaram sua confiança em Deus, Deus não desaponta, porque o povo de Israel peregrinou, mas eles retornaram à sua terra, e eles conseguiram fazer isso porque Deus é um Deus misericordioso, Então nos fala de confiança. Aqui em 2 Reis mostra que os reinos foram invadidos. A Síria invadiu Israel. Depois, anos mais tarde, veio a Babilônia, invadiu e levou eles também como escravos. Nabucodonosor levou eles como escravos. Mas aquele que tem confiança em Deus, Deus mais à frente no nosso estudo, nós vamos ver que Deus, ele tinha o Messias prometido. Ele tinha Messias significa ungido. Então, Deus tinha um ungido, uma pessoa para resgatar. E por isso Jesus veio, resgatou, não só os judeus, mas toda a humanidade. Então, aquele que tem confiança em Deus, Deus nunca desampara. Até a próxima aula, que Deus abençoe você.